Gente, no podcast de hoje a gente vai conversar sobre casamento homoafetivo. Bom, a homossexualidade é um assunto que tem sido muito discutido na sociedade há muito tempo já e continua muito presente na atualidade. Algo mais polêmico ainda é o casamento homossexual, que é um tema que tem dividido opiniões. Na pesquisa realizada, a gente pode perceber o quanto as pessoas têm opiniões diferentes com relação ao assunto. E a primeira crítica que a gente pode fazer de acordo com os resultados e com os dados obtidos é que mais de 75% das pessoas que responderam à pesquisa são mulheres, levando a crer que, no geral, os homens têm mais rejeição ao tema abordado. Pedro, você que é o único homem do grupo, você concorda com essa opinião? Eu concordo. Os homens costumam ter mais rejeição ao tema, principalmente porque o machismo está muito presente na sociedade. Claro que não tem como generalizar, mas acontece na maioria dos casos. Sim. Bom, eu acho que também as mulheres têm menos rejeição ao tema porque elas também sofrem, querendo ou não, preconceito de gênero e elas veem na pele delas o que é ser julgado pela sociedade e passar por tantos desafios que os homossexuais passam hoje em dia. Exatamente. E além do mais, a maioria das pessoas que responderam o questionário, elas têm entre 14 e 18 anos. Ou seja, os jovens hoje em dia eles estão mais abertos a esse tipo de assunto, eles têm um interesse maior também e até mesmo a maturidade deles, porque se você for comparar com as gerações passadas, as pessoas tinham um preconceito. É porque não era falado abertamente sobre a homossexualidade nos tempos passados. Isso foi acontecendo com o passar do tempo, foi sendo introduzido o assunto na sociedade. Essa reação mais natural dos adolescentes está relacionada com a educação e a vida em sociedade também, já que nasceram inseridos em um contexto de discussão e aceitação da homossexualidade. Fato que pode ter influenciado no resultado do formulário, onde consta que 77% das pessoas são a favor do casamento homossexual, 88% não levaram em conta nenhum tipo de crença para a resposta, 66% acham que um casamento homossexual é tão normal quanto um heterossexual e 67% acham que uma criança que tem pais homossexuais não sofre transtornos por esse motivo. Porém, o que contradiz as porcentagens mostradas até então, 97% das pessoas participantes da pesquisa acham que estes casamentos não são bem aceitos na sociedade, o que prova que as pessoas que estão situadas em faixas etárias mais elevadas, diferentemente da maioria das pessoas participantes, têm mais dificuldade na aceitação do tema e que a religião tem também influência sobre elas, que talvez, em sua maioria, nem mesmo sejam preconceituosas propositalmente, mas sim devido a uma cultura que foi desde o princípio enraizada nessa parte da população. Então, gente, agora nós vamos fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o casamento homoafetivo. A primeira delas é: 2 pessoas do mesmo sexo podem se casar? Bom, no Brasil, elas podem sim se casar, porque em 2013 foi emitida uma resolução determinando que todos os cartórios do país deveriam realizar os casamentos homoafetivos no civil. E aí agora os casais gays, eles podem, não só casar, mas podem também adotar filhos. Aí, para celebrar a união com uma cerimônia religiosa, é um pouco mais difícil, tem uma burocracia muito grande, porque é necessário conferir antecipadamente com o responsável pela instituição. E muitas religiões ainda não permitem os casamentos entre as pessoas do mesmo sexo, como, por exemplo, a Igreja Católica e algumas vertentes da Igreja Evangélica. E eu acho isso um pouco injusto, porque como o casamento é a celebração do amor, então eu acho que não deveria ter uma determinação de quais os sexos poderiam se casar, que deveria ser um homem e uma mulher. Eu acho que isso é um pouco errado, porque deveria celebrar o amor e não declarar que tem que ser um homem e uma mulher. Deveria celebrar somente a felicidade do casal. E tem casamentos que foram celebrados em ambas as igrejas, mas não são em todos os locais que são permitidos. Por isso é uma decisão que tem que ser tomada pela paróquia do local do município que a pessoa quiser se casar. Assim como os casamentos entre pessoas de diferentes sexos, os noivos podem escolher o regime de bens e adotar um sobrenome do outro, além de adotar filhos também.
E é muito importante falar também que durante muito tempo a igreja exerceu um poder muito grande sobre as pessoas, principalmente nas gerações passadas, onde elas seguiam rigorosamente o regime da igreja e os costumes que eram ditados por ela. Pelo fato de que a igreja era muito conservadora, não tinha espaço para novas ideias, novos comportamentos que pudessem mudar as estruturas sociais. E qualquer comportamento diferente do que era considerado certo era mal visto e passado para as pessoas com o objetivo de mostrar que isso era algo que elas não deviam reproduzir. Isso impediu por muito tempo que as pessoas tomassem coragem para enfrentar o preconceito e assumirem sua sexualidade. A gente pode pensar também que talvez se as pessoas não tivessem sido influenciadas desde os tempos antigos a pensar de uma forma pré-determinada e não fossem fortemente manipuladas por opiniões de outras pessoas, tipo, se elas pensassem só usando as suas próprias concepções, e se o conceito de homossexualidade e homoafetividade tivesse sido introduzido nas sociedades há mais tempo, hoje eu acho que seria muito mais fácil a aceitação e o respeito com relação a esse grupo, porque talvez assim as pessoas conseguiriam enxergar com mais clareza que isso é uma coisa normal e que, tipo, todos nós temos que ser tratados igualmente, tipo, respeitando os nossos direitos e a nossa integridade, independentemente da nossa sexualidade. A próxima pergunta é: como vocês acham que as famílias reagem na maioria dos casos? Bom, algumas famílias nunca aceitam e vão continuar ignorando o fato da homossexualidade, porque a sociedade prega que todo mundo deve ser heterossexual. Só que outras famílias, no início, tipo assim, vai ser um baque e depois vem um processo de aceitação, já que elas sabem que aquele parente vai ficar muito mais feliz sendo aceito por aquela família e podendo mostrar realmente como ele é e, tipo, com quem ele quer ficar. Além de ter uma burocracia muito grande para que acontecessem esses casamentos e do preconceito vindo das famílias dessas pessoas, esse grupo ainda sofre pelo preconceito vindo de outras pessoas, porque acaba que eles ainda falam que isso não é preconceito, porém quando você vê um casal homossexual na rua andando, e chega uma pessoa e comenta: meu Deus, eles estão andando de mão dada, nossa, eles estão se beijando na rua. Então eles veem isso como uma coisa errada, sendo que se fosse um casal heterossexual, eles não falariam nada, porque isso é uma coisa considerada normal. E as pessoas muitas vezes nem enxergam isso como uma forma de preconceito, mas isso é sim uma forma de preconceito. Igual, tem gente que fala assim: eu não tenho preconceito com homossexuais, eu só não quero na minha família. Tipo assim, eles podem ser homossexuais, mas longe de mim. Isso já é uma forma de preconceito. E talvez se a sociedade parasse de pensar desse jeito, a gente teria um mundo muito melhor, porque as pessoas passariam a ser mais felizes sendo quem elas realmente querem ser. Bom, falando em um mundo melhor, há várias pessoas que vivem dentro da igreja e cometem a hipocrisia de falar que é uma abominação ser homossexual e, tipo, tá dentro da igreja que prega o amor. Jesus manda amar ao próximo, independente de qual ele seja. As pessoas mascaram preconceito com religiosidade. Gente, o grau de escolaridade também pode estar relacionado muito a isso também, porque antigamente as pessoas, as escolas eram muito mais rígidas e elas não falavam abertamente sobre esse assunto. Igual, agora, pelo menos na nossa escola, a gente tem acesso a professores que introduzem esse assunto pra gente e tal, e que nos mostram uma forma diferente de tratar sobre isso. Mas nas escolas antigas, que eram bem mais rígidas, com um regime muito mais rígido, era mais difícil falar sobre isso. Às vezes esse assunto nem podia ser comentado dentro de sala de aula. Isso influenciou muito na formação das pessoas. A próxima pergunta é: vocês acham que um casal homossexual tem mais dificuldade na hora de adotar uma criança? Sim, porque quando um casal homoafetivo vai tentar fazer quando eles vão tentar adotar uma criança, ou quando um casal com lésbico vão tentar fazer uma inseminação artificial, a burocracia e o tempo é muito maior do que como se fosse um casal heterossexual. Sim. E vocês acham que uma criança pode sofrer transtornos por ter
pais homossexuais? Eu acho que sim, porque muitas vezes, até nas escolas e tal, além de sofrer bullying por causa dos amiguinhos, que muitas vezes ficam zoando as crianças e tal, como se ter pais homossexuais fosse um fardo, fosse uma coisa ruim e tal, as escolas às vezes deixam de aceitar as crianças por elas serem adotadas e filhas de pais homossexuais, porque talvez isso não causaria uma boa visão e talvez poderia manchar a imagem da escola, até mesmo nas reuniões, pela presença dos dois pais. Sim, eu conheço um caso de uma escola que a minha prima trabalha lá, que ela disse que o aluno foi fazer uma prova lá para entrar na escola e a direção da escola tomou uma posição de falar que o aluno não passou na prova por ele ter pais homossexuais e a escola ser uma escola evangélica. A direção se perguntou o que as pessoas iam pensar de uma escola evangélica aceitando uma criança com pais gays. E o que vocês acham dos movimentos LGBTs? Atualmente, é muito mais comum esse tipo de movimento do que antigamente. As pessoas são mais bem respeitadas agora. Bom, existe um movimento chamado Parada LGBT. É um dia de festividades entre pessoas homossexuais e simpatizantes. Eles se reúnem geralmente na Praça da Estação e ficam o dia inteiro escutando músicas e demonstrando todo o orgulho por ser uma forma de amor, independente se eles são héteros, homossexuais, seja o que for, eles celebram o amor. Falando nesse sentido de que ainda tem o preconceito, mas que hoje em dia esse grupo é bem mais aceito na sociedade do que antigamente, a gente também pode citar o caso de pessoas famosas que, tipo, antigamente não se assumiam que eram lésbicas ou gays e tal, e que hoje em dia falam abertamente sobre isso, como a Fernanda Gentil, que é a apresentadora do Globo Esporte, o caso da bailarina do Faustão também, que ela se assumiu lésbica, a Daniela Mercury. Então, muitas pessoas famosas também já falam sobre isso, porque hoje em dia a aceitação é muito maior do que antigamente. Hoje em dia, até mesmo nas novelas e tal, o conceito da homossexualidade está sendo introduzido. Isso causou também uma repercussão muito grande, porque pessoas que muito preconceituosas se revoltaram e tal com esse assunto, por esse assunto estar sendo tratado em rede nacional. Mas eu concordo com esse tipo de abordagem, porque aí por meio das novelas, que muitas vezes mostram a realidade e o cotidiano das pessoas, passa a formar uma aceitação maior desse grupo na sociedade, porque as pessoas passam a ter uma perspectiva diferente do assunto. E querendo ou não, como nas novelas mostram o dia a dia dessas pessoas, a gente passa a ter uma visão de como é o dia a dia delas e o que elas passam e como elas vivem e o sofrimento que essas pessoas têm quando elas não são aceitas na sociedade. Bom, o preconceito e a discriminação social contra os homossexuais são atitudes de extrema crueldade, pois geram sentimentos de menor valor, baixa autoestima, depressão, o que pode até acarretar o suicídio, induzindo consciente ou não. Além disso, a gente pode falar também porque muitos homossexuais são agredidos na rua quando estão andando juntos e tal, coisa que não acontece com um casal heterossexual. A gente pode falar também não só da agressão física, mas da agressão verbal, que muitas vezes pode ser tão cruel ou até mesmo mais cruel do que a agressão física. E muitas vezes as redes sociais e as mídias são utilizadas como um meio da propagação desse ódio e do preconceito das pessoas. Bom, outro ponto que temos que abordar é que gays não optam por ser gays. A homossexualidade não é uma opção, mas sim uma condição. Acredite, ninguém vira ou escolhe ser gay. Isso é da natureza da pessoa. E a única coisa que nos leva é a aceitar. Ainda assim, é um processo bastante complicado. Que apesar que determina a felicidade da pessoa e de quem convive com ela, não depende somente dela. Voltando ao tema novela, casais gays em novelas não são uma incitação à homossexualidade e nem mesmo serão capazes de influenciar alguém a virar gay. Isso tem uma função social.
Vocês podem pensar o que quiser sobre as novelas da Globo, mas não podem negar que são fontes de diversos debates e ajudam a construir uma parte da nossa identidade. A sociedade precisa começar a entender e aceitar as diferenças que todos temos, que o padrão que ela julga ser certo e correto, para outro não é. Portanto, vamos mudar o pensamento, galerinha. Ver o outro de forma natural e sem julgamentos. Lembrar que todos nós temos direitos e deveres. As diferenças nunca serão ameaças. São simplesmente algo que precisa começar a ser aceito como padrão. O respeito tem que vir de todos os lados, para que no futuro, não tão distante, possamos todos viver em harmonia para um mundo melhor.